A importância do Vitória é fechar a sua SAF nessa temporada de 2024 enquanto joga a Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o que falta hoje para o Vitória aprovar o seu modelo de SAF, os valores discutidos, ofertas inclusive que já chegaram oficialmente ao Barradão, o que o presidente Fábio Mota pensa a respeito desse assunto, a necessidade também de uma reformulação uma atualização, melhor dizendo, dentro do estatuto e avançando dentro dessa história. O que eu penso como ideal para o Vitória em termos de conquistas, de administração, de modelo, a forma a ser gerido, o quão isso é importante, a transformação no clube empresa, não que o Vitória vai virar um novo Real Madrid, o Manchester City, um Chelsea com capacidade financeira para investimentos absurdos, mas para sair do lugar aqui no futebol brasileiro, eu vejo que é sim muito necessário um investimento externo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 60 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e fazer a sua aposta também na Esportiva VIP a partir de R$1, via Pix, sem burocracia. Todas as informações você encontra no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre SAF no Vitória. Uma atualização que eu vi recentemente em uma entrevista ao canal do Dinâmico, o presidente do Leão, Fábio Mota, comentou sim sobre o interesse. O que ele não quer é vender o Vitória por qualquer valor ou para qualquer investidor. Ainda mais agora que o Vitória está assim muito mais tranquilo na Série A do Campeonato Brasileiro. As dívidas não são enormes, daqui a pouco comento mais sobre esse aspecto financeiro, valor potencial de investimento. Só que o Fábio Mota afirmou que nesse momento precisa primeiro pensar em aprovar o modelo de SAF no Vitória. O que isso quer dizer? Até peguei aqui um print muito interessante lá do canal Arena Rubro-Negra. Um abraço aí pro camarada, vou deixar aqui passando para vocês. Se você não é inscrito, convido a se inscrever no canal dele também, onde ele coloca sobre a constituição da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, no Vitória. Alguns pontos muito importantes, não vou ler todos eles aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas você pode parar, ler aí com calma em relação do que prevê hoje no Vitória a transformação em uma SAF. O principal aí, esse primeiro artigo, a SAF será feita por iniciativa do Conselho Gestor com a elaboração de plano e modelo de negócio, que será encaminhado para apreciação do Conselho Fiscal e emissor de parecer. Aí sim, avaliar os termos do plano de modelo de negócio, bem como a minuta do acordo dos acionistas, para apresentar ao Conselho Deliberativo do clube o seu parecer, contendo entendimento acerca dos principais pontos e riscos do negócio. Tendo aí também o parecer do Conselho Fiscal, após essa consulta e audiência, deverá elaborar a proposta final do plano e modelo de negócio, acatando ou rejeitando as contribuições do sócio e apresentando ao Conselho Deliberativo. O que isso quer dizer? Precisa-se elaborar ainda esse modelo de SAF ao Vitória. Pelo que deu a entender, posso não estar 100% certo, a tendência é que esse modelo seria apresentado após a chegada de um investidor, ou seja, apresentando-se uma proposta, teria esta reunião, esta apresentação ao Conselho Deliberativo, consequentemente ao Conselho Fiscal, já que hoje seria difícil imaginar, por exemplo, ou prever um valor. Obviamente, dá para a diretoria do Vitória, os conselheiros, já antecipar isso, para quando chegar um bom investidor, não ter tantos trâmites burocráticos para a concretização do negócio. O Vitória precisa sim preocupar em fechar a sua SAF, principalmente nessa temporada, enquanto está na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu torço muito para que o Vitória não caia de divisão, só que a gente tem que ser sincero, a chance disso acontecer, ela existe, Hoje o Vitória é o 15º colocado, tem 21 pontos, a distância para o primeiro time da zona é só de um pontinho, a gente sabe que o Vitória tem sim, tanto um erro no planejamento do elenco, quanto a fragilidade dentro do atual plantel. Então, se o Vitória fosse rebaixado, não seria nenhum escândalo, O Vitória começou mal demais o Campeonato Brasileiro e agora tenta essa campanha de recuperação. Se isso não der certo, a marca do Vitória no ano que vem, ela será assim mais desvalorizada, jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que não vai chegar boas propostas para o Vitória. É óbvio que não. Só do Vitória ter voltado para a Série A nesse ano, ele volta ao mapa dos grandes do futebol brasileiro. Isso é muito importante. Em termos de investimento, é um clube muito mais quitado, saneado, principalmente agora jogando a Série A, onde os investimentos são maiores, mas no meu entendimento o Vitória deveria se preocupar. Até porque se a gente pegar aqui as notícias do Brasil, geralmente os clubes já comprados, como foi o Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Bahia,
o Coritiba, o América também teve sondagem no ano passado, sempre aconteciam da metade do ano para frente, ali meados de julho, agosto, setembro, outubro, quando as negociações de fato acabavam se concretizando para a temporada seguinte. No meu entendimento, os principais pontos, motivos para o Vitória se transformar em uma SAF hoje: a maior organização e padrão na montagem do elenco, a capacidade de investimentos, por exemplo, nas contratações com compensação financeira, parar dessa coisa que o Vitória, infelizmente, acaba tendo que recorrer, mas que também há um certo desleixo da diretoria, em certos momentos, de contratar apenas jogadores gratuitos, livres do mercado ou empréstimos, aquela coisa toda que você já sabe. Para contratar um jogador bom hoje, é muito difícil você encontrar ele, primeiramente, com um salário menor do que 300 mil e uma compensação financeira, por exemplo, de 5 milhões, 6 milhões de euros ou dólares. Isso a gente já está falando de quase 30 milhões de reais. Com certeza você acha jogadores melhores por valores abaixo disso, só que aquela questão da garantia, da capacidade de investimento, montagem de elenco maior, isso é com a chegada de um capital externo. A organização interna e também descentralizar o poder, ou seja, responsáveis, funcionários, contratados, profissionais por cada um dos setores, parar dessa coisa de presidente indica tal coisa, enfim, eles podem até ter boas intenções, mas não são os profissionais 100% gabaritados para aquilo ali também. Além, claro, né, dessa questão de pensando na infraestrutura do clube, ampliação do estádio, modernização e muito mais. Bora agora falar sobre os valores já discutidos também, mas antes, o recado da Esportiva VIP. Para você apostar no Clássico Bavi do próximo final de semana é com a Esportiva VIP, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado, a partir de R$1, via Pix, sem burocracia. Coloque mais emoção nesse próximo jogo do Vitória com esse saldo que tá dando bobeira aí na sua conta. Não precisa gastar tudo, mas como eu falei, facilitando para você a partir de R$1 para você se divertir com a Esportiva VIP, lembrando, sempre com muita responsabilidade, tá? Vitória do Leão fora de casa está pagando 5 a cada real apostado, um empate a 3,60 e do Bahia em casa 1,61. Os outros jogos desta rodada também você já encontra lá na Esportiva VIP. Vitória do Fortaleza contra o Criciúma pagando 1,66, do São Paulo diante o Atlético Goianiense 1,51, vitória do Atlético Paranaense contra o Juventude a 1,63 e empate entre Atlético Mineiro e Cuiabá 3,60. Você pode juntar aí também, fazer um combo, por exemplo, uma odd para vitória do Leão, do São Paulo, do Fortaleza, do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro, dá uma odd bem legal, inclusive. Para essa rodada você pode se divertir, enfim, há um mundo de possibilidades que você encontra na Esportiva VIP. Todas as informações, faça o seu cadastro pelo link no primeiro comentário fixado. Sobre os valores, o presidente Fábio Mota já até comentou sobre umas possibilidades, como por exemplo em entrevista ao portal BNews, falando se o Bahia foi vendido por 1 bilhão, Vitória teria que ser vendido por pelo menos 3 bilhões de reais. Ali eu enxerguei mais como uma brincadeira, né, provocando o rival, mas no meu entendimento o Vitória tem sim condições de fechar um acordo maior do que o Bahia, muito por conta também que, convenhamos, as SAFs aqui no Brasil elas já se desenvolveram muito mais, em termos de valores, enfim, do que de 2022 para cá. Não quer dizer que a SAF do Bahia seja ruim, ou do Cruzeiro, ou do Vasco, apenas em um momento diferente, e o Vitória tem dívidas menores. Segundo o Fábio Mota, houve sim uma proposta de, na Série C do Campeonato Brasileiro, de apenas 200 milhões de reais. 200, já pensou se o Vitória é vendido por 200 milhões de reais? Não dá para fazer nada com esse dinheiro em termos de capacidade financeira. Até mesmo outra entrevista, o Fábio Mota citou aí, por exemplo, a dificuldade de avaliar isso, considerando estrutura, a capacidade, por exemplo, do Vitória revelar bons jogadores. Por que não? Esse valor não seria 5 bilhões de reais? Por que padronizou basicamente nessa questão de 1 bilhão? Enfim, são pontos positivos, tá? No meu entendimento do Fábio Mota, que trata essa questão com bastante cautela. Sobre as dívidas do Vitória, já assim bastante saneadas neste presente momento, com o retorno à Série A. Em 2022, na Série C, o Vitória tinha 250 milhões de reais em dívidas. Segundo o Fábio Mota, entrevista ao canal do Nicola, em dezembro do ano passado, as dívidas eram de 180 milhões de reais e o Fábio Mota queria pagar, quitando todas elas, em até no máximo 2 anos, tá? Então, são dívidas, ok, existem, porém, não são dívidas, por exemplo, que com a chegada de uma SAF, 180 milhões de reais hoje dá o quê? 40, não dá nem 35 milhões de euros, não é quase nada, né? Para esses investidores, sendo bem sincero, não é nada.
Então, assim, é muito importante o Vitória manter os pés no chão nesse momento, pensar em ficar na Série A do Campeonato Brasileiro para continuidade também da valorização constante da sua marca. Sobre algumas SAFs aqui no Brasil, Botafogo 700 milhões, o Bahia 700 milhões em 15 anos, mas no geral você pode colocar aí 1 bilhão, o Cruzeiro 400 milhões em 2022, o Coritiba 1 bilhão em 10 anos, até 2033, Cuiabá, valores não divulgados, Vasco 700 milhões de reais, e informação aqui também do Goiás, que é o clube que eu torço. O Goiás hoje ele tem um grupo austríaco de olho na SAF do clube e está disposto a investir até 950 milhões de reais. No Goiás eu não tenho informações por quanto tempo, etc., mas existem sim negociações com um grupo austríaco que tentou comprar, por exemplo, o América Mineiro no ano passado. Então quase 1 bilhão de reais também para o Goiás, que não tem dívidas, tá? O Goiás não tem dívida alguma, mas assim como o Vitória é um clube tradicional, enfim, com poder de torcida aqui no futebol brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho muito difícil se o Vitória fechar a SAF nesse ano que vem, ser negociado por menos de 1 bilhão, 1 bilhão e meio de reais para os próximos meses. E tem que entender também por quanto tempo é esse investimento, enfim, porque, convenhamos, 100 milhões de reais hoje para montar um elenco muito forte aqui no Brasil não é tanta coisa assim. É óbvio que dá uma cara diferenciada, mas, por exemplo, esse 1 bilhão de reais ou 3 bilhões vai ser investido em quanto tempo? É em 10 anos? É em 5? Ou é em 30 anos? Tem estrutura nesse meio? Enfim, é importante saber separar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Torço muito para que o Vitória consiga achar um bom parceiro ainda nesse ano de Série A, e tomara que, se for para acontecer no ano que vem, que esteja também na primeira divisão. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e faça sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!